capítulo 13. Então vamos ler só um livro de Números inteirinho, daí para frente, e um pouquinho do livro de Josué. Então o que eu vou fazer? Eu vou adiantar e contar um pouco da história aqui do que está se passando, mas seria bom que todos pudessem depois em casa ler com calma, porque quando eu estava lendo isso aqui, é tanta coisa boa, tanta informação boa para a gente, que falta tempo para a gente explanar isso aqui. Então eu vou fazer um resumo assim bem por alto, e em casa seria bom a gente aproveitar o nosso dia de 2h40, podemos fazer uma leitura bíblica também, né? 1 hora de leitura bíblica, 1h40 de oração. Olha que bênção, que maravilha, hein? Amém? Glória a Deus. Igreja, Números capítulo 13. O que acontece aí? Só para vocês entenderem. Todo mundo conhece a história do povo de Deus. Eles estavam cativos, né? Lá onde? No Egito. Foram libertos do Egito, passaram para Vermelho e tal, andaram 40 anos, e aí chegaram à terra prometida. E aí o Senhor falou o quê? Moisés, manda alguns líderes ir lá espiar a terra. O que é espiar? Ver como é que é a terra, né? Vai montar estratégia para a gente tomar posse do que é nosso. Então eles estavam onde? De frente à terra prometida. Só era entrar. Amém? Por isso o texto vai dizer, ó, capítulo 13, versículo 1. E Yahvé ordenou a Moisés: envia homens de cada tribo em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Terra o que, igreja? Que dou. Então vai dar. Vai olhar a terra que eu dou. Não é que eu vou dar, não. Eu dou. Já é no presente. Terra que dou aos filhos de Israel. Enviará todos aqueles que sejam seus príncipes. Então o que acontece? Foi um líder de cada tribo. Amém? Tem uma curiosidade para quem não sabia: o nome do Josué era Oséias. Aí o Moisés trocou o nome dele para Josué. Amém? Isso é só uma curiosidade. E aí é curiosidade porque os dois nomes têm basicamente o mesmo significado, que é interessante também. Amém? E aí, igreja, esses homens, esses líderes, então presta atenção a uma coisa interessante. Às vezes a gente acha assim que não importa quem está à nossa frente, quem é o nosso líder, e coloca o que nas mãos dele? Toda a nossa vida. Então o líder decidiu, está decidido, eu não preciso me preocupar quem é meu líder, né? Tem gente que está sendo liderado pela internet, tem gente que está sendo liderado pela igreja dos outros, tem gente que não pode ver ninguém, aparece qualquer pessoa, já é líder da vida dele. Então cuidado, querido, porque o seu líder pode te levar à ruína. E tem uma coisa pior ainda: às vezes você tem um líder bom, só que você vai pela cabeça dos outros e você se dá mal. Porque a palavra de Deus vai nos mostrar que tinha dois líderes homens de Deus aqui, que eram 100%, que era quem? Josué e Caleb. Porém a palavra de Deus vai dizer que as tribos dele não herdaram, só foram os dois. Mas eles o que? Eles estavam representando uma tribo, uma família toda. Só que eles receberam a linha de Deus, eles tinham convicção, só que quem estava com eles não teve. Eles eram líderes. Os seus liderados não tiveram a convicção. Os liderados acreditaram em quem? Na maioria. 2 contra 10. Então a maioria está fazendo um jeito. Os liderados estão na cabeça de quem? Da maioria. Olha o que acontece, só para a gente entender. Então Moisés envia eles com a seguinte ordem. No 18 ele diz assim, ó: então vai lá e observa a terra. Amém? No versículo 20 Moisés fala assim, ó: sede corajoso. Então Moisés manda observar a terra. De que maneira? Vê lá se os homens são fortes, são fracos, como é que são as estruturas, o que tem, o que não tem. Vai lá e observa. Amém? Eles então foram, observaram e viram que o lugar era maravilhoso. A palavra vai dizer aqui no versículo 23: quando chegaram a um lugar conhecido como Vale do Escol, cachos cortavam um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 homens carregavam um cacho de uva pendurado numa vara. Ou seja, um cacho de uva era tão grande, precisava de 2 homens levar um cacho de uva. Ou seja, a terra era maravilhosa, era coisa sobrenatural, era coisa de Deus. E eles viram isso. E aí no 25, versículo 25 do capítulo 13, eles vêm trazer então o relatório. Eles vêm falar o que eles viram.
Quem foi lá à igreja? Os líderes. Os líderes que foram lá. Preste atenção nisso. Os líderes. Por que eu estou falando sobre liderança? Porque você tem que aprender a se liderar. Amém? Não vai pela cabeça do outro, não. Começa a se liderar. E começa a observar quem está te liderando. Se é um cara fraco, se é uma pessoa que não toma conta das coisas, se é uma pessoa que deixa as coisas à vontade, começa a ver isso. Ah, fulano está em pecado no altar e o líder não deu bola. Vai tudo para o inferno, querido. Ah, não é porque o líder não deu bola que Deus não está dando bola, não. Então não confunda uma coisa com outra. Se o líder é frouxo, não quer dizer que Deus é frouxo, não. Deus não mudou. Amém? Tá, o líder não toma conta da igreja. Então, fica atento, para esse líder aí está meio complicado, mas eu preciso liderar a minha vida. Ah, os caras falaram que a terra é boa, mas os gigantes são muito altos, muito fortes, então vão morrer. Mas Deus falou que entregou para nós aquela terra, então eu preciso ficar atento. Se o líder está contrário à palavra de Deus, eu preciso ficar atento. Amém? Se o líder está de acordo com a palavra de Deus, vamos junto, vamos lá. Agora está ao contrário, opa, atenção com isso aí. Amém? Continua o texto, diz assim, ó, versículo 25. Ao cabo de 40 dias retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e a todos da comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida, e eles apresentaram os frutos trazidos da terra. Versículo 27. Deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enac, que eram os gigantes, viu, igreja? Os amalequitas vivem em Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb, presta atenção, quem que é um líder de pulso, bicho. Então Caleb fez calar o povo, reunido diante de Moisés. E olha o que ele disse: subamos e herdamos. Aleluia. Querido, Deus falou: vai lá olhar a terra que eu te dou. Então ele foi e olhou a terra. É boa essa mesmo? Estamos esperando o quê? Vamos subir e vamos herdar a terra. Tem gente que está diante da promessa do Senhor passando fome. Tem gente que está diante da promessa do Senhor, está dentro da igreja com depressão, com não sei o que, com não sei o que. Para, gente. Para, dá um passinho de fé. Aleluia. Porque na verdade Deus age na nossa reação. Ou melhor, Deus reage na nossa ação. O contrário, Deus reage na nossa ação. A gente age, Deus reage. Aleluia. Ah, Lázaro está lá, ressuscitou Lázaro. Ótimo. O que Deus fala? Tira a pedra. Precisa da nossa ação. Amém? Então, tudo que a palavra de Deus vai nos mostrar, todos os milagres do Senhor tem a nossa parte. A gente age, Deus reage. Bater e eu vou abrir esse ar. Aleluia. Buscai e encontrareis. Então, é sempre a nossa ação e Deus com a reação. Então, qual que era a ação que eles tinham que fazer? Entra na terra, a reação de Deus. Entregar a terra. Aleluia. Amém? Então, na nossa vida é do mesmo jeito. Nós temos que nos posicionar, nós temos que reagir. Ação. E Deus faz o quê? Reação. Amém? Então, eu preciso de algo de Deus. O que eu faço? Ação. Vou orar, vou buscar. E Deus vai o quê? Reagir à nossa ação. Agora a gente quer ficar dormindo, sentado, sem fazer nada, tem que Deus faz tudo? O que é isso? Aonde está isso aqui na Bíblia? Deus vai te abençoar, Deus vai não sei o que. Gente, vai, mas você tem que agir. Aleluia. Você tem que fazer a sua parte. Ação e reação. Continua o texto, diz assim. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo, disse: subamos e herdamos. Disse ele: em verdade, olha o que ele falou, gente. Em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Os caras estavam falando que os caras são fortes, são grandes, são poderosos. Os caras falaram: não, gente, não tem cabeça disso não. Vamos lá entrar, porque nós temos capacidade. 31. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram. Olha o que os homens falaram, igreja. Não podemos mais
forte que nós. Estão entendendo? Então, olha só a que ponto chega a incredulidade do povo. Eles foram lá e acharam que aquele povo era o quê? Mais forte. Então a gente não pode marchar contra esse povo, porque esse povo é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. Acabou de falar que a terra era boa, mas quando o Caleb fala, vamos, aí não é tão boa assim também, não. Daí, ou seja, a pessoa está de que maneira? Ela está com medo. Ela é covarde. Chama-se covardia. Não quer encarar a situação. Muitas pessoas estão na presença de Deus, mas são covardes. O que o covarde faz? Ele não enfrenta nenhum dos seus desafios. Então, o covarde, ele não enfrenta os vícios, o covarde não enfrenta o pecado, o covarde não enfrenta a vida, o covarde não enfrenta nada, porque ele se acovarda e se acomoda. O covarde também se acomoda. Tem muita gente que está acomodada na casa do Senhor. Entrou aqui há 20 anos e está do mesmo jeito há 20 anos. Não mudou nada. Tomava uma cervejinha, continua tomando a cervejinha, né? Fazia o que não devia, continua fazendo o que não devia, achando que está tudo muito bom. Mas não está não, hein? Tá bom não. Olha só o que acontece. Diz a palavra do Senhor. Então acompanha, né, crente? Versículo 32. Puseram a defamar diante de Israel. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é uma terra que devora os seus habitantes. Acabou de falar que era boa, agora já devora os habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enac, diante dos que parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Esses caras eram grandes, mas não era essa coisa para mim extraordinária. Os caras tinham uns 3 metros de altura, mais ou menos. Entendeu? Mas dava para encarar, gente. Dava para encarar. Né? O que é um carinho de 3 metros de altura? Não é nada, né? Então, nessa em torno de 3 metros. Você imagina que o Felipe tem 2 metros? 1,97. O Felipe tem 1,97. Então tem 1 metro a mais. Coisa pouca. Então tem tudo isso aqui, mais ou menos. Pouquinha coisa, forte. Só que eles não têm Deus, gente. Você entendeu? O negócio é esse, eles não têm Deus. E você? Você está desse tamanhozinho igual o Davi. Pequeno, baixo estatura, gigante, Golias tinha mais de 3 metros, mas ele ia em nome do Senhor. Então a gente precisa de quê? Ter uma visão aberta daquilo que a gente está fazendo. De que forma eu estou dando a situação. Vocês vão ver que interessante isso aqui. E aí, igreja? Capítulo 14. Então toda a congregação elevou a voz e puseram-se a gritar. E o povo chorou muito naquela noite. Pensa numa coisa interessante. Acaba de chegar de frente à terra prometida. Deus acaba de falar, vai lá e dá uma olhada na terra que eu vou entregar para vocês. Aí eles choram, porque tinha gigante lá. Não, vamos chorar. Gente do céu. É assim que funciona. Quando chega o nosso momento de agir, de ter fé, o que a gente faz? Passa atrás, chora de medo, covardia, fica estagnado, paralisado, chorando. E pior que você só chora, igreja, ainda tá bom. O problema é que não fica só chorando, não. Olha aqui no versículo 4. E murmuravam uns com os outros. Escolhemos os líderes e vamos voltar para o Egito. O que eles eram no Egito? Escravo. Gente, olha a cabeça. Não. Em vez de a gente tomar conta dessa terra que é nossa, Deus não, vamos escolher um líder. Eles não tinha líder, né? Não tinha, né? Não tinha líder. Então, vamos escolher um líder e vamos para o Egito. O que é isso, igreja? É bem simples, vou explicar isso para vocês. É assim que são escolhidos os líderes. Geralmente a gente escolhe um líder que quer fazer a nossa vontade. Então o que é isso? Vamos escolher um líder que quer voltar para o Egito, porque o Moisés não vai voltar. Então vamos escolher um que quer voltar para o Egito. É assim que funciona, né? Naquela igreja eles falam a verdade, é muito esquisito. Então vamos escolher um que me rouba, vamos escolher um que me tapeia, vamos escolher um que me engana, porque eu gosto de se enganar. É assim que funciona. Você não viu o Davi no testemunho aqui, que o cara chama como? Besta. Mas besta é quem segue um cara desse. Agora você acha que eu vou seguir um cara que chama besta? Vai ser besta pra lá, gente. Agora, ó o nível que está o mundo. Ele falou, não sei, não conheço
esse besta aí não. Mas qual que é o segundo mais seguido no planeta? Olha o tanto de gente besta aqui no mundo. É pra você ver, né? Então, agora, gente, agora só porque tem um besta lá e um monte de besta seguindo aquele besta, eu também vou ser besta? Não, eu tenho que ser inteligente. Se o cara chama besta, é porque não é grande coisa. Se tem um monte de besta, não vou. Então a gente precisa ter sabedoria, entendimento. Mas aí a gente pode achar um líder que não leva desse besta, que gosta do besta, não tem? Não sei, deve ter. Então a gente sempre procura alguém que vai de acordo com a nossa intenção. Olha que coisa terrível. Aí, igreja, continua pirando. Mas é possível que todo domingo Satanás vai enviar alguém lá. Só essa faltava. Deve ser um ônibus igual porque não dá lá, como ele falou. Tudo seguindo aquele tempo. Então continua aqui, igreja. Vamos lá. E aí, então a palavra de Deus diz o seguinte: esse povo murmurava, no versículo capítulo 4, capítulo 14, versículo 4. Eles murmuravam e disse: escolhemos um líder aqui e voltemos para o Egito. Então, diante de toda a assembleia da congregação, os filhos de Israel, Moisés e Arão fizeram o quê? Prostrados com suas faces rente à terra, se jogando diante de Deus, igreja. Dentre aqueles que espiavam a terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente as suas. Eles ficaram revoltados com o que ele estava vendo. Amém? Vocês estão entendendo? Tinha uma congregação, e eram milhões de pessoas que estavam lá. E somente 2 ficaram revoltados com aquilo. É o que o Cadu leu aqui: mente transformada. Eles tinham a mente transformada. Os outros estavam com a mente de que maneira? Mente de escravo. Então, mente de escravo não vive de verdade. E os 2 tinham a mente transformada. Então, a hora que eles olharam aquele povo e falaram: gente, o que? Vocês querem ser escravo? Deus está nos dando uma terra que manda leite e mel, vocês querem ser escravo? Está louco. Rasgou as vestes, ficaram revoltados com aquilo. E olha o que aconteceu. E exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunidos: a terra que em missão fomos averiguar é boa, um lugar excelente, gente. Vocês estão loucos, o lugar é bom, a terra é boa. Está no versículo 7. No versículo 8: se Yahvé nos é propício, ou seja, se Yahvé nos é favorável, Ele nos fará entrar nessa terra pessoalmente e a dará a nós. É de fato uma terra qual mana leite e mel. Basicamente, a gente está falando assim: não tem cabimento. Está tudo claro, o negócio está na cara. E o povo não está vendo. Está igual hoje, por exemplo. Né? Você vai na igreja, está na cara os que estão roubando, está na cara os falsos profetas, está na cara os malandros covardes, está tudo na cara. E o povo não quer. Por quê? Está lá, ó. A igreja precisa o quê? De cruz e do Espírito Santo. Mas o povo quer isso? Porque é difícil. Tem que ir para a cruz. A primeira coisa que tem que fazer agora, eu vou na cruz, é o quê? Me matar. Cruz é morte. Então eu preciso morrer naquele lugar. Ninguém quer morrer. Então não vai. O Espírito Santo, o que eu preciso? Tirar a minha vontade para deixar a vontade dele. Então eu também não quero. Então vamos fazer a vontade dos outros, que é o que está acontecendo aqui. Porque a gente rejeita o que tem aqui, o que tem para nós. A bênção. Jesus, ele foi ao céu e disse assim: ó: eis que vou ao céu e rogo ao Pai que envie o Espírito Santo do Consolador para vocês não ficar sozinhos. Então o que ele fez? Nos enviou o Espírito Santo. Então o que a gente precisa? Do Espírito Santo. E a gente não quer. Que é uma performance, né? E as igrejas estão cheias de performance, cheias de loucura aí. Mas Deus, que é bom, já nem está visitando as igrejas mais, gente. Está complicado isso aí. Ah, pastor, mas a igreja é pequena. Ah, mas a igreja é grande. A multidão estava sem Deus. Só tinha 2 homens ali no meio, sem seus líderes. 2 homens que estavam ali com a presença de Deus. Continua, diz assim, ó. Olha o que eles continuaram falando: a terra é boa, é maravilhosa, vocês pais que estão loucos. E no versículo 9: tão somente, só faz isso, tão somente, ou seja, só faz isso, não precisa fazer mais nada. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra proterá-lhes
retirada, ao passo que Yahvé, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Os caras estão dizendo, gente, Deus está conosco. A gente não vai precisar lutar, a gente não vai precisar batalhar, a gente não vai precisar guerrear, a gente só precisa ter fé e dar o primeiro passo, é só isso. Deus vai entregar, nós não vamos lutar, Deus vai entregar, mas eu tenho que ir. Amém? É essa parte que a gente não fala. Quando fala que Deus vai entregar, igreja, não quer dizer que vai ter que ficar sentado. A gente tem que lutar, mas a gente vai lutar com Deus. Daqui a pouco vocês vão ver o que Caleb fez. Continua dizendo assim, ó. Versículo 10. Então todo o povo começou a falar em matá-los. Há pedradas ainda. E aí, igreja, quando a glória do Senhor surgiu, então olha como é que estava essa congregação, que maravilha. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa, e Deus nem estava ali. Tudo por conta própria, uma discussão ali teológica, uma discussão de promessa e não promessa, mas Deus nem estava ali. Aí quando Deus chega, diz a palavra do Senhor aqui, ó. Então todo o povo começou a falar em matá-los, quando a glória do Senhor surgiu sobre a tenda do encontro, e foi contemplar por toda a comunidade ali reunida. O Senhor Deus falou a Moisés. Igreja, às vezes eu fico pensando, se o Senhor participar de alguns cultos aí, o que vai acontecer? É melhor até não vir mesmo não, porque dependendo, olha só, ele não estava no local lá, estava tudo, né, bagunçado. Aí ele chegou para ver o que estava acontecendo, ele andou por todo o arraial, olha o que ele falou. E o Senhor, versículo 11, isso, eu estou lendo, tá? Não estou inventando não, estou lendo. Versículo 11, o Senhor Deus falou a Moisés: até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim? Vocês estão entendendo qual que é o problema? Não é que falta fé, é se recusa, é não quer. Não é que eu não creio, eu não quero crer. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. Não é que o Espírito Santo não age na igreja, não é que Deus não está presente, não é que Deus parou de fazer, é porque eu não quero aceitar, eu não quero acreditar, eu não quero fazer parte disso. E aí o Senhor diz assim, ó: até quando recusará em crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio deles? Versículo 12: vou feri-los com pestilência e aniquilarei de ti, contudo, aniquilarei esse povo. De ti, contudo, farei uma grande nação, muito mais poderosa do que este povo. Sabe o que Deus falou com Moisés? Isso aí não tem jeito. Deus falou com Moisés: não tem jeito. Vou aniquilar esse povo, mas você sobra, porque você é um homem de Deus. E a gente faz uma outra nação, mais poderosa que eles. Eu vou falar aqui, mas está escrito isso. Aí Moisés intercede pelo povo. Moisés fala: não, Senhor. Já pensou? Os egípcios viram o que você fez lá. O Senhor prometeu uma terra para esse povo. Agora, já pensou, o Senhor não cumpre a sua promessa? E eles vão falar: o Deus que tirou eles daqui não foi capaz de levá-los até a terra que manda leite e mel? Aí o Senhor ouviu a súplica de Moisés e teve misericórdia. Mas toda ação tem uma reação. Todo plantio tem a colheita. Então fica a consequência. Amém? O Senhor perdoou? Claro, agiu com misericórdia. E aniquilar, e não aniquilou. Isso está no versículo 20 aí do capítulo 14. Então o Senhor respondeu: eu o perdoo. Eu o perdoo, de acordo com a tua súplica. Então, eis que eu vivo, a glória do Senhor o Eterno enche toda a terra. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que eu fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz, quantas vezes? 10 vezes. Olha o que vai acontecer: não chegarão a ver a terra que prometi
com juramento aos seus antepassados: nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Só que Deus é justo. Presta atenção, Deus é justo. Oh, Deus. Esquece esse negócio de você está no meio do povo, vai todo. Não, Deus é justo. Se tiver um justo no meio daquele povo, ele tira fora. Você lembra? Quando o anjo ia para Sodoma e Gomorra, ele então avisou para o seu servo falou: se tiver 10 justos lá, se jogou para o lugar todo, é mais fácil o lugar ser poupado por causa do justo do que o justo ser punido por causa do ímpio. Entenda isso, amém? É muito mais fácil poupar a vida dos ímpios por causa do justo do que o justo ser condenado por causa de ímpio. Não é condenado, não. E aí o texto diz assim, ó: todavia, versículo 24: todavia meu servo Caleb, visto que demonstra ter um outro espírito. Estão entendendo, gente? É espiritual a coisa. Eles estavam com o espírito de derrota, com o espírito de escravo. Caleb tinha um espírito de líder, tinha um espírito de conquistador, tinha um espírito de homem de Deus. É diferente. É por isso que na igreja a gente olha de vez, né? Não naturalmente falando, mas espiritualmente falando, tem gente que está assim, ó, dentro da igreja. Espírito coitadinho. Ah, meu Deus. Como é que está mesmo? Ih, mais ou menos, tá ruim. Ah, vou levando. Vai levar para onde? Não. Espírito coitadinho, espírito morto, espírito já morreu. Homem de Deus é diferente. Como é que está? Graças a Deus. Muito bem. E pode ficar melhor ainda, se Deus quiser. Pronto. Ah, mas você está passando por dificuldade? Estou passando pela prova, dando glória a Deus. É isso aí. É uma prova, mas daqui a pouco passa. Ah, estou desempregado. Deus está me dando um serviço melhor. É isso aí. Ficou doente, é para mim ficar em casa, ler a Bíblia e fazer oração. Pronto. Então tudo tem um plano de Deus, só a gente compreender. Amém? Agora fica aí no espírito de derrota, vai ser derrotado. Aí continua aqui: e visto que Caleb tinha um espírito, um outro espírito, e me segue com confiança e integridade. Confiança e integridade. Ele confia por completo. Integridade, tudo. Eu farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes herdarão. Amém? Então ele vai entrar. Os descendentes dele vão entrar. Mas os liderados dele, não. Estão entendendo? Tem uma diferença aqui. Ele vai, a família dele vai, mas o povo liderado dele não. Por quê? Seguiram outros líderes, foram rebeldes, né? Eles acreditaram no líder que tinha, não conseguiram ter discernimento. Vai seguir o líder da internet, vai lá, segue o ricaço, o avião, vai lá, o próspero, segue lá, continua. Oração da manhã, faz oração não, crente, vai não. Em vez de você orar, pôr o joelho no chão, escreve a oração da manhã, fica escutando o outro orar por você. Vai lá, continua. Não sei o que é pior, se é o que estimula ou se é o que recebe esse tipo de heresia. Não existe isso não, crente. Começa a orar, você começa a fazer oração da manhã. Presta atenção, olha a que ponto nós chegamos. O que é uma oração? É uma conversa com Deus. Aí eu vou conversar com Deus quando o Felipe vai no lugar. É a mesma coisa eu falar assim, ó, amanhã eu vou conversar com o Cadu. Felipe vai lá e fala com ele. Ué, que conversa que eu tive se eu mandei outro? Então, gente, comece a fazer a sua parte. Amém? Não para de colocar na mão dos outros. Não seja um povo. Não é negligente não. Besta. Né? Não seja um povo besta. Deus me livre, estou cansado de besta. Não seja um povo, seja um povo inteligente. O povo de Deus é um povo inteligente, sábio. A sabedoria vem do Senhor. Então o povo de Deus é sábio. Né? E por que é sábio? Porque o Espírito Santo está dentro dele. Então o povo de Deus é como sábio. Toda vez que você vê esse povo cair nessas esparrelas aí, está faltando o quê? Espírito Santo, está com outro Espírito. Está aqui. Só eu vou dizer, o Caleb era inteligente, ele tinha o quê? Um espírito diferente dos outros. Então, quando você vê o povo caindo em tudo quanto é armadilha, infelizmente está com outro espírito. Amém? Continua o texto, igreja. Vamos lá. Olha que bênção. Versículo 25. Considerando que os amalequitas e os cananeus habitavam nos vales,
Amanhã dei meia volta e parto em direção ao deserto pelo caminho que vai ao Mar Vermelho. O que Deus falou para eles? Vai embora, filho. Agora já era. Meia volta. Você está na porta, prestes a entrar. Murmurou, blasfemou, né? Desobedeceu. Pega o caminho de volta. Para onde que eles queriam ir? Para o Egito, não é isso? Pega para o Egito, Mar Vermelho. Por onde eles vieram para o Egito? Pelo Mar Vermelho. Deus falou o quê? Volta. Está querendo? Volta. Aí olha que interessante. Versículo 26. Então Yahvé falou a Moisés e Arão e sentenciou-lhes. Sentença de Deus. Ah, não julga não, igreja? Não precisa de julgar os outros não. Pode ficar tranquilo. Deus está aqui para isso. Essa palavra está aqui para isso. Sabe a palavra que a gente rejeita? É a mesma que vai nos julgar. Então não se preocupa não. Ah, fulano está me julgando. Não preocupa com fulano, não. Preocupa com a palavra de Deus, né? Fulano não tem autoridade para te julgar, mas Deus tem. E o jugo de Deus, bicho. Eu só posso falar mal de você, mas Deus pode fazer muita coisa. Então cuidado com o jugo de Deus. Esquece o jugo do povo. Ah, estão me julgando. Deixa o povo falar. Você não quer dizer nada. Nós temos que se preocupar com o jugo do Senhor. Amém? E continua. Versículo 27. Até quando esta congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Ouvi as reclamações que os filhos de Israel murmuram contra mim. Portanto, ide transmitir a essa gente o oráculo do Eterno. O que Deus falou aqui, igreja? Presta atenção. Falou, o profeta, vai lá agora e profetiza para o povo. Amém? É o contrário que a gente olha, o povo em pecado, o povo tudo demoniado, toda outra coisa. Vai lá profetizar. Ouvi de Deus aqui que Deus quer te abençoar. Sepultura fechada, sepultura aberta, chave, não sei o que, porta que se abre, porta que se fecha. Olha o que o profeta vai profetizar aqui. Vai lá, profeta. Oráculo do Senhor é uma revelação. Vai lá e revela isso aqui. Eis que eu vivo e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Assim os vossos cadáveres tombarão neste deserto. Todos vós recenseados, todos os listados, desde a idade de 20 anos para cima, vós que tendes reclamado contra mim. Nenhum de vós entrarei na terra com a mão erguida como um ato de juramento, como prometi dar-lhes para a vossa habitação, exceto, tem sempre uma exceção, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas quanto aos vossos filhos, os quais dizeis que seriam levados como presa, serão eles que farei entrar e que conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos corpos mortos cairão sobre este deserto. Os vossos filhos sobreviverão como pastores caminhando errantes em seus rebanhos nessa ermidão durante 40 anos, carregando o peso da vossa infidelidade, até que os vossos cadáveres se transformem em pó sobre o deserto. Observaste a terra durante 40 dias. A cada dia corresponde a 1 ano de castigo. Por 40 anos sofrerei as consequências dos vossos pecados e exterminareis as implicações que de fato me abandonares. Entenderam? Vou explicar isso aqui. Deus acabou de falar, está todo mundo perdoado. Porém, vocês vão sofrer 40 anos no deserto. Vão morrer e olha, os seus cadáveres virar pó. Os seus filhos vão herdar a terra prometida. Tranquilo? Não vou exterminar não, mas o texto ainda diz que aqueles primeiros 10 que foram contra aqueles líderes, Deus terminou na hora, porque nós já vimos uma pestilência, já foram exterminados. Agora o povo vai sofrer por 40 anos. Só tem um grauzinho aqui. No meio desse povo, quem que está? Moisés, Caleb e Josué. E eles vão ter que andar com esse povo mais 40 anos. Só que aí, igreja, entra a visão do líder, entra o espírito de excelência. Olha o que o Caleb pensou. Depois vocês vão ver, vai falar isso aqui. Olha o que ele pensou. Peraí, vai morrer todo mundo
e depois a gente vai herdar a terra. Sinal que pelo menos mais 40 anos de vida tem garantido. Porque eu vou estar vivo para entrar lá, porque Deus prometeu. E Deus prometeu que vai me dar uma terra que não leite e mel, ou seja, eu vou ter que entrar lá e eu vou ter que ter força para disputar. Então ele pensou, eu ainda vou ter daqui 40 anos vitalidade e saúde para disputar. Ou seja, Deus vai me dar uma força e Deus vai me dar uma saúde tremenda. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Se é um povo com espírito ruim, o que ele fala? Ah, não, Deus, vou esperar 40 anos, estou doido, estou doido seu, hein? Eu nem tenho culpa disso aí e ficar murmurando. Mas homens fiéis a Deus não murmuram, interpretam a sua visão e entendem a visão do Senhor. Aleluia. Amém? Ou melhor, interpretam a visão, não. Eles entendem a vontade do Senhor. Aleluia. Mesmo que às vezes você não consiga compreender na hora, mas ao longo do tempo você vai entender que o que Deus tem para você é melhor do que você deseja. Então, eles continuam. E vai dizer assim o texto. Versículo 39. Aí é o seguinte: Deus então decretou essa sentença. Vão ficar 40 anos no deserto, um ano para cada dia que vocês ficaram, murmurando. Vão ficar 40 anos no deserto, vai morrer todo mundo. E então depois seus filhos vão herdar a terra. Amém? Glória a Deus por isso. Olha só o que acontece. 39. Moisés comunicou essas palavras ao povo de Israel, que se expressou por meio de grandes lamentações. Gente, é um povo que gosta de se lamentar. É muito mais fácil obedecer do que sacrificar. Então, em vez de ficar se lamentando, chorando, obedece de cara. Aleluia. Já devia estar, em vez de estar se lamentando aqui, já devia estar usufruindo da terra. Vai estar lá se lamentando por quê? Porque agora veio a condenação. E aí o povo não está entendendo. Igual o povo de hoje não está entendendo. Gente, Deus já perdoou. Não precisa se lamentar mais não. Agora é só arcar com a consequência do pecado. Mas o perdão de Deus já tem. Agora é a consequência. Não tem como tirar a consequência. Eu já expliquei isso em outras pregações. A gente faz o que é errado e Deus nos perdoa. E a consequência? A gente arca com ela. Não tem o que fazer. Eu já expliquei isso aqui. Vou só retratar para ficar mais fácil. Tinha um amigo meu ali de Capitinga que tinha uma oficina de funilaria. Ele no início da caminhada dele, quando ele era jovem, ele fez muita coisa errada. Roubava carro, adulterava, fazia tudo que não prestava. E depois ele se converteu. Uns 35 anos ele se converteu. Passou 10 anos montando a oficina dele, tudo certinho. De repente os B.O. começou a aparecer. Vieram e levaram ele. E ele compreendeu. Mas faz 10 anos que eu parei com o crime. Beleza, mas você não está colhendo esses 10, você está colhendo o que você plantou anteriormente. Está perdoado, o Senhor te perdoou, mas você vai ter que arcar com as consequências. Então, Deus te perdoou, mas não te tira da cadeia. É bem simples. Eu cometi um crime, estou na cadeia, me arrependi. Nossa, Senhor, me perdoa. E Deus te perdoa, mas você vai continuar preso. Então é mais ou menos isso aqui. Não adianta chorar, não adianta se lamentar porque você está passando por aquilo que você procurou, por que você buscou. É o quê? Ergue a cabeça, segue em frente e que vai passar. Planta diferente e come diferente. E aí continua o texto, diz assim, depois dessas lamentações, levantando-se de madrugada, subiram para o alto da região montanhosa e exclamaram. Olha só que interessante, olha que povo legal. Você percebe, gente, que o povo gosta de contrariar. Na hora que era para subir, eles não queriam subir. Na hora que Deus falou, não sobe, pode ir embora, aí eles quer subir. Sabe por quê? O povo quer servir Deus do jeito que quer, da maneira que quer. Não, agora eu quero, agora eu não quero. Esquece. É que nem altar. Altar tem uns puritanos aí que acham que está servindo na casa deles, porque na minha casa, o dia que eu quiser fazer a comida, eu faço. O dia que eu não quiser, eu compro. O dia que eu quiser tomar uma coca, eu bebo. O dia que eu não quiser, eu não bebo. Porque lá em casa eu faço o que eu quero. Agora no altar do Senhor, não, queridão. Hoje eu quero louvar. Amanhã eu não quero louvar. Hoje eu quero participar. Amanhã eu não quero participar. Hoje eu quero ser obreiro. Amanhã eu não quero ser obreiro. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Filho, cuidado. Cuidado, você está servindo essa igreja, você está servindo Deus. Não está servindo, não. Está servindo Deus, cuidado.
agora eu não quero, agora eu quero. Agora já era, passou a oportunidade. Então para com esse negócio de quero, não quero, não é nossa vontade, não, é vontade de Deus. Na casa de Deus vai ser a vontade de Deus. Amém? Eu já falei isso 500 vezes, todo dia eu saio de casa, e todo dia eu oro, final de semana inteiro, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, agora eu posso levantar aquele povo, uma palavra de ânimo, Senhor. Aí o Senhor fala sobre obediência, fala sobre arrependimento. Mas, Senhor, mas eu não quero, não me dá isso, eu quero com você não quer, estou preocupado com o seu querer por acaso, e me entrega a palavra. Então, se eu quiser pregar outra, é por minha conta é isso. E eu vou ser o cara que vem aqui e fala assim, só vitória, vou nada, porque a palavra de Deus, ele garante, e a minha, quem vai garantir? Nem eu estou garantido, então a de Deus, ele garante. Então, igreja, não adianta você fazer o que Deus quer na hora que Ele não quer, porque Ele não está falando aqui de fazer, está falando de obediência. É o que eles não estão entendendo. O negócio não é subir no monte, o negócio é obedecer. Então o povo confunde muitas coisas. É aqui, olha só, e olha só que povo teimoso. Depois levantou-se de madrugada, subiram para o alto da região montanhosa e exclamaram: eis-nos aqui, subimos a este lugar a respeito do qual Yahvé disse que havíamos pecado. Vamos fazer tudo de novo, vamos começar. Replicou Moisés: por que transgredir a ordem de Yahvé? Ou seja, ele não mandou ninguém subir, ele mandou tá a linha, vem embora. Aí já facilitou. Por que transgredisse a ordem do Senhor? Isso não será bem sucedido. Vocês estão entendendo? Quer fazer a sua vontade? Faz, mas não vai dar certo, porque a gente faz tudo aquilo que a gente quer, o que a gente quiser fazer, a gente faz. Então, não é para subir no morro. Se eu quiser, eu vou. Deus me pediu? Não quer e vai. Só que presta atenção, quando faz as coisas, igreja, ao contrário da vontade de Deus, não vai ser bem sucedido. Quer fazer? Faz. Ah, eu quero continuar na igreja, mas não vou casar. Continua em fornicação, não tem problema nenhum. Continua, só que vai dar ruim. Ah, eu quero namorar, mas o meu namoro é um namoro montano. Já vou namorar fornicando. Fornica, vai dar ruim. Eu quero continuar na igreja, quero continuar usando droga. Continua, mas vai dar ruim. Eu quero continuar na igreja, mas com o mesmo procedimento mundano que eu tinha no Egito. Vai, mas vai dar ruim. É isso que está falando. Está dizendo, ah, eu quero subir. Vai dar ruim. Está bem claro aqui, não está? Olha só. Vamos lá? Subimos a este lugar. Replicou Moisés: porque transgredir a ordem do Senhor, isso não será bem sucedido. Aí Moisés foi mais claro, porque tem hora que o povo não entende o que está falando, né? Parece que é, nossa, o pastor fala em enigmas, eu estou entendendo. Aí Moisés foi mais claro, pessoal: não subais. Tem dúvidas aqui? Não subais, pois o Senhor não está no vosso meio. Não prepareis a vossa derrota por meio dos vossos inimigos. Não vai, porque Deus não está com vocês. Não prepare a sua própria derrota diante do inimigo. Deus não quer que vocês sejam derrotados. Então pare de fazer isso. Para de forçar para ser derrotado, né? Ah, você é derrotado, tá? Por que Deus não está falando fazer isso? Aí continua e diz assim, ó: na realidade, 43, os amalequitas, os cananeus, vos atacarão ali, e caireis à espada, porque vós vos desviastes de Yahvé, e o Eterno não mais está convosco. Gente, tem dúvida disso aqui? Está muito claro. Vocês vão tudo morrer, porque Deus não está. Então, quando a gente está caminhando, esse povo aqui é o mesmo povo que, quando está em obediência, Deus está com eles, mas quando está em desobediência, eles estão sozinhos. É o povo de Deus, mesma coisa com a gente. Tome obediência, Deus está conosco. Está em desobediência, está caminhando sozinho. Amém? Deus corta as pernas para caminhar? Deixa eu caminhar, continua caminhando. Versículo 44. Olha só que interessante. Apesar disso, eles... É impressionante, não é impressionante? Ah, Senhor, me dá uma direção.
Aí a direção: não suba, vocês vão morrer. Não prepare a sua derrota pelas mãos do inimigo. Deus não está contigo. Olha que palavra, hein? Que glória! Apesar disso, vamos fazer o que a gente quer. É mais ou menos assim, né? Acaba de sair da igreja, nossa, que palavra! Nossa, o pastor hoje deu cada lapada. Nossa, não sei o que tem. Mas vamos fazer a nossa vontade do mesmo jeito. Eu couro e grosso. Então vamos pôr um salzinho nas costas e continuam fazendo o que eu quero. Apesar disso, eles subiram na sua presunção. Ou seja, não preciso de Deus para fazer nada não. Vamos lá que nós vamos ganhando. Deus não falou que a gente ia vencer? Então é para vencer, né? Porque a gente esquece da segunda parte, né? Obediência. Deus prometeu a terra, mas tinha que obedecer. Continua. Subiram na sua presunção ao cume da montanha. Contudo, nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do... Quem que era Moisés? O líder. O líder estava? Estava não. O que era a arca? Representava o quê? A presença de Deus. A presença de Deus estava? Mas o povo ficou? Não, o povo foi. Continuou. Olha que bênção. Versículo 45. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam essas montanhas desceram e derrotaram-os e os perseguiram até Ormá, fazendo-os em... Só isso aconteceu. Mais nada. Desobedeceu, só isso aconteceu. Ficou todo mundo de boa, em pedaço. A gente olhando aqui parece maldade de Deus, não parece? Mas vocês percebem que Deus não queria nada disso? Deus falou para não ir, mandou o profeta ir lá, mandou o Moisés ir lá, o líder avisou: não vai, vocês vão se arrebentar, não faz isso, a presença de Deus não está, eles vão acabar com vocês. Mas não adiantou nada. O povo, quando está obstinado, a pessoa, quando está obstinada, tudo que você fala para ela, não adianta. Você fala: você vai se arrebentar. A pessoa fala: que beleza, está aí, não tem o que ser feito. Você direciona, mas a pessoa quer se arrebentar, né? É terrível. Porém, igreja, tem pessoas que são diferentes. Glória a Deus. Aonde estava o Caleb e o Josué? Junto com Moisés, sossegadinho. Não é para ir, eu vou lá fazer o quê? Então vocês estão entendendo? Não é porque todo mundo vai que eu tenho que ir, não é porque todo mundo faz o que eu tenho que fazer. Eu faço a vontade de Deus. Deus não for, eu não faço. Então vamos ficar lá, né? Menos uns para atrapalhar o pé. E aí, igreja, passam-se os anos, passa 40 anos, vamos agora até Josué capítulo 14. Um pouquinho à frente. Josué 14. Passa-se os 40 anos, porque era um ano para cada dia, né? De sentença. Só que não passou só 40 anos. Não, pastor, não, vamos ler, que é melhor, né? Capítulo 14 de Josué, só para vocês entenderem. Aí, eles estão ali de novo para invadir a terra prometida, ou melhor, para tomar posse da terra prometida, e começa a ser separado. Então, cada tribo herdou uma parte. E ele começa então a fazer a distribuição das terras. E aí vai falar um pouco aqui do Caleb. Você vê que é um homem fantástico. Capítulo 14, versículo 10. Quando a pessoa tem um Espírito de Deus dentro dela, igreja, é diferente. Aí o Caleb lembra a Moisés, lembra a Josué da promessa que Deus fez através da vida de Moisés. Olha só. Desde então o Senhor me guardou com vida. Desde quando? Desde aquela promessa que ele relembrou aqui tudo que diz. Vamos ver aqui do versículo 9. Quando ele foi fiel a Deus, diz assim: por esse motivo naquele mesmo dia Moisés me jurou: certamente a terra em que pisou o teu pé te pertencerá, por herança a ti e aos teus descendentes para sempre, porque obedecestes perfeitamente a Yahvé meu Deus. Isso é Josué, Caleb falou para Josué.
Desde então o Senhor me guardou com vida, de acordo com a sua promessa. Faz 45 anos que Yahvé fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. Eis que agora estou com 85 anos. Está entendendo? Ele recebeu a promessa, ele tinha 40 anos. Agora ele está com quanto? 85. Você acha que ele está cansado? Você acha que ele esqueceu da promessa? Olha só como é que está o homem. Todavia, versículo 11: ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Tenho neste momento vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Sabe o que ele está dizendo, gente? O meu vigor permanece mesmo. Eu vou lutar pela terra que Deus falou que ia entregar, porque ele sabe que Deus não dá nada de bandeja. Tem luta. Eu queria lutar naquela época, não teve jeito. Agora eu permaneço com a mesma disposição. Agora o crente, rapaz, 15 dias de crente já está cansado. Nossa, não estou aguentando mais não. 20 dias de crente, 5 anos. Nossa, minha promessa, estou lutando pelo meu filho faz 5 anos. Tá? Quantas orações fez de 5 anos? 2? Quantos minutos? 5 minutos de oração. 5 minutos de perseverança e já quer a bênção. Nossa, minha vida não muda. A gente também não muda, por isso que a vida não muda. Nossa, minha colheita não muda, minha plantação também não. Então, a gente fica muito decepcionado com as coisas. O que o Caleb está plantando desde o início, gente? Obediência, perseverança, fidelidade, vida com Deus. Ele não mudou, ele continua o mesmo. 45 anos depois o cara está igualzinho, filho. Estou na promessa. A promessa, ó, agora o Senhor vai fazer aquilo que ele me prometeu, vai cumprir, comprometido. Então Deus está firme no acordo, e eu também. O nosso acordo foi daqui a 40 anos. Esse povo, 40 anos será o castigo, né? Então depois eles vão entrar na terra. Então eu já sabia que ia demorar esse tanto tempo, mas Deus cumpriu com a palavra dele, e eu sabia. Ou seja, ele não desanimou desses 45 anos. Ele não pensou assim: será que é verdade? Será que Deus me falou mesmo? Será que não? Sabe por quê, igreja? Quando você tem algo de Deus revelado em sua vida, você tem convicção, certeza. Aleluia. Você está entendendo? Você não resta dúvida. Por que fica na dúvida? Porque é profetada, é revelação de não sei de onde. Não sabe nem se é do bem ou do mal, né? Tá que nem aquele profeta olha para o anjo, se você é dos nossos ou dos contra, né? Não está conseguindo nem saber quem é quem, né? Confuso. Mas quando a gente tem o Espírito de Deus, não tem confusão. Eu sei o Deus que eu sigo, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele cumpre a sua promessa. Então, quanto mais demorar, mais eu vou sobreviver. Se demora 100 anos, quantos anos o cara ia ter? 100. Se demora 200 anos, quantos anos o cara ia ter? 200. Porque Deus cumpre com a promessa. E Ele falou isso no início, né? Falou: então, Deus vai me dar vida. E olha só que interessante. Vamos lá? Neste momento, o vigor para ir à guerra continua como daquela mesma época. Amém? Então agora ele vai escolher a terra que ele quer. Olha só. Agora, pois, dê-me a região montanhosa, que naquele tempo o Senhor me prometeu. Ouviste naquele dia que lá viviam quem? Os Enaquins, em suas grandes cidades fortificadas. Porém, se Yahvé estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor. Quem eram os Enaquins? Os gigantes. Qual que terá que você vai querer, cara? Eu vou querer aquela que tem os gigantes e que é bem fortificada. Cara, tem uma ali, tem uns anãozinhos ali também, mas é fácil você chutar eles de lá. Não. Deus me prometeu, foi aquela, a dos gigantes e a fortificada. Então era lá. Quantos anos está com o Caleb? 85 anos, tá igual meu sogro, se eu tenho 85 anos e bravo. Não, eu quero a dos gigantes, porque eu tenho vigor, porque dá para mirar.
Então, igreja, olha o que acontece. Olha só, eu quero a terra as grandes cidades fortificadas. Porém, se Yahvé estiver comigo, eu expulsarei de lá, como disse o Senhor. Aonde que está a força dele? No Senhor, queridão. Então, o que ele está dizendo? Se Deus está comigo, eu vou querer terra de anão? Se Deus está comigo, eu quero terra de covarde? Não, se Deus está comigo, eu quero gigante. Eu quero as fortificadas, eu quero isso. O que eu faço, eu venho lá e faço. Você está entendendo? A coisa fácil, você faz. Eu quero Deus, o negócio mais complicado. Amém? Versículo 13. O que aconteceu, igreja? Então Josué abençoou Caleb e lhe deu Hebron por herança. Hebron era a terra dos gigantes. Por isso, até os nossos dias, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filhos do Queniseu Jefoné, pois ele foi obediente e perseverou em seguir o Deus de Israel. Aleluia. Antes, a cidade de Hebron era chamada de Quiarte-Arbá, em homenagem a Arbá. Sabe quem era o Arbá? O maior dos gigantes. Era ele que morava lá. O maior dos gigantes era Quins. E a terra viveu um tempo de descanso de guerra. Quem está dizendo isso? Ele foi lá, tomou a terra. Aqui no versículo 13 do capítulo 15 vai dizer isso. Ele foi lá, matou os gigantão, entrou na terra e viveu um período de descanso de guerra. O que é descanso de guerra? Paz. Eu quero viver em paz. Então, filho, você tem que passar pela guerra primeiro. Não tem paz sem guerra. Primeiro guerreiro, vence a guerra, e aí você vai viver em paz. É assim que funciona, né? O Gideão, por exemplo, Gideão, o que aconteceu com o Gideão? Estava lá o povo todo ano atacando as colheitas deles, acabou com tudo. Não tinha paz um ano sequer. Aí até que Deus fez o quê? Ô Gideão, vamos lutar, vamos guerrear. Chama o povo aí. Mas esse povo é muito, só 300, não vai precisar, viu? E guerreou, e venceu. E depois viveu um período de paz. Então quer viver em paz, não quer guerrear com ninguém. Você está achando que o Satanás vai deixar você sair no mundão de boa, falar, vai em paz, vou te abençoar? Não, filho, é Satanás. Os demônios estão aí para atrasar o nosso lado, não é para adiantar a nossa vida, não. Então, eu quero sair do mundo, eu quero sair das casas de Satanás, tem que guerrear, vai ter guerra, vai ter luta. E a maior guerra que a gente vive nos dias de hoje, qual que é? A guerra interior. É aí que Satanás está agindo, né? Você vê, por exemplo, hoje no Brasil pouquíssimas pessoas passam fome, passam frio, passam necessidade. Mas agora vai no hospital psiquiátrico para você pegar uma vaga. Não tem. O povo está tudo louco, tudo depressivo, tudo angustiado, tudo ansioso, tudo. Por quê? Guerra interior. Estão guerreando, estão lutando contra si mesmo. Qual que é a pior coisa que acontece? A pessoa pegando uma certa idade, ela fala, eu vou morrer. Gente, não tem nada pior que você saber que vai morrer e vai para o inferno. Nada pior. Qual que é o problema da pessoa que quer morrer? Porque ela sabe que se ela morrer, a possibilidade dela ver Deus vai ser muito pequena. Porque você imagina se a pessoa tem uma convicção que se Deus levar ela está nos braços do Senhor. Quem vai ter medo de morrer? Ninguém. Mas é isso que dá depressão. A pessoa passa nos 50 anos e ela fala, 50? Eu estou mais para lá do que para cá. 60, você vixe, eu estou nas últimas. E é verdade, né? A tendência é essa. Até os 40, você está no meio do campo. Passou dos 40, já vai fazer, está no meio-dia para tarde. 50, já está mais para lá do que para cá. Porque se for mais para cá, você tem que viver 100. Dificilmente ele vai chegar a 100, então está mais para lá do que para cá. E as pessoas com medo. Aí dá ansiedade, dá tudo quanto é coisa. Por quê? Falta de Deus. E por que não tem Deus? Porque não está encontrando. E por que não está encontrando? Porque a palavra diz que existem dois caminhos: um largo e espaçoso, e um estreito, e poucos o encontrarão. Então o problema não é nem que não quer andar naquele caminho.
problema é que não está encontrando o caminho. Porque a palavra de Deus nos ensina isso. Então, na verdade, igreja, não está fácil de achar o caminho. É por isso que tem tanto sofrimento, é por isso que tem tanto problema, é por isso que tem tantas situações ruins, porque não está encontrando o caminho. Por quê? Porque a placa que indica o caminho está conturbada. Qual que é a placa que indica o caminho? A igreja. Deveria ser um caminho fácil, porque a pessoa vem na igreja para quê, igreja? Para que eu estiver aqui? Para ter um encontro com Jesus. Porque Jesus, ele é o caminho que leva até Deus. Então a gente vem na igreja para ter um encontro com Jesus. Deveria ser muito fácil, né? Eu vou no açougue para comprar o quê? Carne, não tem dúvida. Eu vou no açougue, carne. Eu vou na farmácia para comprar o quê? Não tem dúvida. Então é simples. Só que infelizmente nós estamos vindo congregar em muitos lugares e está faltando o caminho. Jesus não está presente, o Espírito Santo não está presente, não tem cruz no Evangelho. Então, igreja, infelizmente, cada dia, o que vai acontecendo? Vai ficando mais difícil, porque o caminho é estreito e poucos o encontrarão. E o outro caminho, que jeito é? Largo e espaçoso, fácil de achar, e as pessoas estão caminhando no caminho largo, achando que estão caminhando no caminho correto, mas aí falta discernimento. Se o caminho que eu estou é o caminho do Evangelho largo, que tudo pode, que não tem problema, algo está errado. Se a palavra diz que o caminho é estreito, apertado, difícil, e está muito largo, amplo e fácil, alguma coisa está errada. E isso, igreja, não é coisas do nosso tempo, não. Isso aqui não é novidade nossa, ou graças, não. Isso, igreja, é coisa que já vem acontecendo há muitos anos. Muitos e muitos anos. Se a gente pegar os livros do Charles Spurgeon, que viveu no século passado, ou retrasado, 1800, se a gente pegar os livros dele, parece que ele está falando da igreja atual, mas isso estava acontecendo lá. Então, essa situação já vem se agravando há muito e muito tempo, e cada dia ela ficando pior. E a gente, é que me falta tempo para falar sobre isso, mas a gente precisa de um despertar urgente, como igreja, como cristão. Sabe por quê? Satanás aprendeu a lidar com os crentes. Ele parou de combater os crentes, ele começou a distrair os crentes. E crente gosta de igreja, então ele começou a distrair os crentes aonde? Na igreja. É por isso que igreja hoje é mais um clube do que uma igreja. É mais um show do que um culto. É mais mídia do que presença de Deus. É mais ilusão do que realidade. É fumaça no altar ao invés de fogo. É devassidão ao invés de cruz. É viva a vontade ao invés de arrependimento. Então a coisa está ruim. Às vezes você pode falar assim: esse pastor dessa igreja pequena está falando isso porque ele está contra a igreja grande. Ninguém está falando de tamanho de igreja, nem nada disso. A gente está falando de palavra de Deus. E se a gente for analisar a Bíblia, igreja, a multidão nunca caminhou com Deus. Está aqui. 2 milhões de pessoas aproximadamente saíram do Egito. Quantos entraram na terra prometida? 2. Não é a maioria. A maioria crucifica e liberta Barrabás. É difícil. Ah, não, a minha igreja é a maior do mundo, é a primeira. Cuidado, querido. Cuidado. Na verdade, não existe várias igrejas, só existe uma. Aí é que é o problema. O problema todo é esse. Ah, não, todo lugar leva a Deus. Não, todo caminho não leva a Deus, não, só existe um caminho. Aleluia! Ah, toda igreja do Senhor não é, não, só existe uma igreja. Placas, centenas. Mas a igreja de Cristo é uma
Aleluia. Lugares que falam de Deus, centenas. Mas o caminho é um só. Aleluia. Vamos ficar atento, gente. Vamos ficar ligado. Porque a serpente continua sendo serpente. O astuto continua sendo astuto. O enganador continua sendo enganador. O mentiroso continua mentindo. O ilusionista continua iludindo. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Coloque-se de pé. Vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus.